Vamos lá. Vamos lá. Se eu puder dar um nome ao sermão, eu chamaria de Abre os Meus Olhos, Senhor. Esse seria o nome do sermão de hoje, Abre os Meus Olhos, Senhor. Tá? E eu quero começar em Gênesis capítulo 1, verso 1. Você já sabe, Gênesis 1. Gênesis 1:1 diz o quê? Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. Gênesis 1:1 diz o quê? No princípio. Bota na NVT, por gentileza. Bota na NVT. Eu prego na NVT. Por gentileza. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E também tem um texto que faz um paralelo tão fantástico, tão profundo, que está em Romanos 1, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Que diz o quê? Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Você vê que em Gênesis capítulo 1, verso 1, começa no princípio, Deus criou os céus e a terra. Só que aí, quando você vai olhar o Evangelho de João, a revelação que João tem da pessoa de Jesus, ele também começa o seu livro dizendo no princípio, mas ele não quer falar da criação, e ele não pode apontar Jesus como uma criação, porque Jesus é o autor da criação. Então logo ele diz, no princípio, aquele que é, não é aquele que era, mas aquele que é a palavra, já existia a palavra, estava com Deus e a palavra era Deus. Então eu quero que a gente entenda um pouco mais o contexto de princípio. Para esses dois textos, quando a gente olha para esses dois textos, vemos algo em comum, a palavra princípio. João, inspirado pelo Espírito, entende que era necessário começar seu relato pelo princípio. E como bem sabemos, o princípio não é algo vago no espaço e no tempo, mas uma pessoa, o próprio Deus. A palavra princípio no original significa cabeça. Logo vemos que não existiria palavra melhor para entendermos que Jesus é Deus por direito de criação. Quando a terra era sem forma e vazia, quando a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito do próprio Deus se movia sobre a face das águas, lá já estava Jesus, sendo o centro do intelecto, da memória, da compreensão e do controle emocional, da inteligência, do juízo. Ele é tudo. Amém. Susto, gente. Ele é tudo. Não tem como começar de forma melhor. Gênesis e João, princípio. No princípio ele criou os céus e a terra, mas João ele olha, não existe algo antes do céu e da terra. No princípio já tinha o verbo que estava com Deus, e o verbo era Deus. Então a palavra princípio vai nos dizer que é cabeça, vai nos dizer que é o quê? Que Jesus é o centro do intelecto, da memória, da compreensão, do controle emocional, da inteligência, do juízo. Por isso eu repito, Jesus é tudo. Trazendo essa breve introdução para você, podemos entender, e acima de tudo, devemos aceitar que Ele, o eterno Deus, é nosso Criador. E a Ele devemos obediência, honra, glória, gratidão, toda a nossa adoração. Sabemos que Deus é amor, mas não podemos esquecer que Ele também é justiça, e não aceita que a sua criação ofenda a sua santidade com o pecado. Como o único Deus detentor de toda a ciência, já havia pronto um plano desde antes das eras para salvar sua criação. Tudo por intermédio de um sacrifício real, genuíno, verdadeiro e único.
A promessa que temos é por intermédio do reconhecimento do senhorio de Cristo, pelo sacrifício vicário, nós teríamos a vida eterna, mas não somente uma vida eterna, é estar com Ele por toda a eternidade. Você já parou para pensar isso comigo? Não é simplesmente você receber a salvação, não é simplesmente viver na eternidade. Na eternidade, sem Ele, seria um tormento. Mas Ele nos presenteia. O presente maior não é a vida eterna, querido. O presente maior é estar com Ele por toda a eternidade. Até nisso Ele manifesta o seu amor e sua bondade, porque Ele não tinha compromisso nenhum. Nós pecamos, nós o ofendemos todos os dias, mas Ele diz assim: ei, reconheça os seus pecados, confesse que eu sou o seu único e salvador, trilhe um caminho de santificação para o louvor da minha glória, e eu vou te recompensar, não com uma vida após a morte, mas eu vou te dar uma vida eterna ao meu lado. Ah, isso não traz alegria ao teu coração, não? É porque a gente não tem ideia do que é desfrutar da presença dEle. Parece que vai ser uma coisa chata, parece que vai ser algo monótono, que a gente vai ficar lá. Às vezes a gente falava isso pelo menos quando era pequeno, ou quando novo convertido, ou quando os nossos pés ainda estão muito enraizados nessa terra. A gente fala assim: o que a gente vai fazer na eternidade? O que a gente vai fazer? Ah, andar em ruas de ouro, vai ter casa ou não vai ter casa? Ah, não vai ter sol, não vai ter noite, e nem vai ter sol, porque a luz de quem Ele é vai iluminar tudo. Mas você tá aí, o que a gente vai fazer? E esses dias eu conversava com o Wilson e com a Elisa, e eles me deram a oportunidade de ouvir algumas doideiras minhas, e eu virei e falei o seguinte: quando você vê lá em Apocalipse, diz que os anjos, eles liberavam um novo cântico, sim ou não? Já viu essa parte? Que é uma liberação de um novo cântico. Então, não necessariamente a gente vai estar na eternidade cantando o tempo inteiro santo, 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 porque em Apocalipse diz que eles liberaram um novo cântico, e o princípio de novo é o que? Algo que ainda não existia. Então, se algo que não existia ainda, eu precisava de uma inspiração para aquilo existir, sim ou não? Toninho é construtor, então eu tenho uma inspiração, eu olho, vou trazer à realidade aquilo que ainda não existia, sim ou não? Isso se chama bará, trazer à existência aquilo que não existe. Deus, Ele liberou um bará, trouxe à existência tudo que a gente vê e não vê. Logo, você pense comigo, uma nova canção sendo liberada é o que? Uma nova revelação de quem Ele é. Então todos os dias, se eu posso dizer que lá há uma separação de tempo e espaço, sabemos que não há, mas para nossa ideia nesta terra, para você entender que eles estão tendo agora, todos os dias, uma nova revelação da pessoa de Cristo, e assim poder cantar um novo cântico. Então, desde as eras passadas até as eras futuras, está tendo uma nova revelação de quem Ele é, e nós passaremos uma eternidade com Ele, e não teremos toda a revelação de quem Ele é. Isso não traz alegria ao teu coração? Vai ser o lugar mais emocionante que a gente pode estar. Vai ser a viagem mais longa, que a gente não vai querer descer no ônibus. Imagina todo dia se a gente vai acordar no céu, você olhar, Ele está liberando mais uma porção de quem Ele é. Se eu não conheci ainda, eu preciso cantar sobre isso, eu preciso falar sobre isso, porque a gente tem uma ideia de Deus que um dia começou e que um dia vai terminar, ou a gente tem uma ideia de Deus como a nossa. Chega uma hora na vida que há um limite, eu não passo mais daqui. Não, a gente está falando do Criador. É o Criador de tudo que vemos e não vemos. Aquele que nunca foi, aquele que nunca nasceu de mulher, e aquele que nunca morrerá, aquele que não teve um início, aquele que nunca terá um fim. Então agora nos céus, nesse exato momento, os anjos estão tendo uma nova revelação da sua bondade, uma nova revelação da sua justiça, uma nova revelação da sua onisciência, uma nova revelação do seu poder. Isso não te dá vontade de jogar a cadeira para o alto, não. Hoje eu tenho libera preta. Não é possível que isso não mexa com o teu coração. O meu salta de alegria em saber que eu vou ter uma nova revelação do Senhor em todo momento. E eu vou passar, não joga a cadeira não, é mentira.
A gente vai estar uma eternidade com Ele, querido. E em toda a infinidade dos seus atributos, Ele vai estar revelando um pouco mais sobre Ele. Isso não choca você? Ou isso não te traz um ânimo assim? Agora eu estou mais empolgado de ir para o céu. Tu imagina algo que você ainda não viu, algo que você ainda não ouviu, tá? Paulo viu coisa... Não, eu vou usar o texto correto, tá? Paulo disse que uma pessoa, tá, que foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis. Então nós temos certeza que foi Paulo, mas enfim. Muito obrigado. Paulo tem uma revelação muito profunda de quem Deus é. Paulo tem uma revelação muito profunda das coisas ocultas de Deus, das coisas secretas de Deus. Paulo ensina com uma profundidade tão grande que Pedro chega e fala, às vezes nem eu entendo Paulo, mas é de Deus o que ele está falando. Não é assim mais ou menos que o texto diz? Na versão nossa? Então você tenta imaginar, Paulo, que teve tanta revelação de quem ele é. Moisés, que viu o Senhor passar com toda a sua bondade, e viu só as costas do Senhor, escondido na fenda da rocha, escondido pelo próprio Jesus Cristo. Elias, que não passou pela morte. Enoque, que andava com Deus, não teve e nunca terá uma revelação completa de quem Deus é. O lugar mais fantástico que nós vamos viver será na eternidade. Em todo momento, uma nova revelação de quem Ele é, e os nossos lábios se encherão de um novo cântico. Entende isso? Espero que entenda. Como único Deus. Não, já falei isso. Tudo por intermédio de um sacrifício real, genuíno, verdadeiro e único. A promessa que temos é por intermédio do reconhecimento do senhorio de Cristo pelo sacrifício vicário. Nós teríamos a vida eterna, mas não somente uma vida eterna, é estar com Ele por toda a eternidade. O grande desafio, querido, está na confissão. Somos seres caídos, você concorda, sim ou não? Somos orgulhosos, arrogantes, somos maus. E muitas das vezes, melhor dizendo, na maioria das vezes, não vemos o pecado em nós, pois nosso olhar não está nele e na beleza da sua santidade, mas Deus, em sua infinita misericórdia, em seu inefável amor e maravilhosa graça, nos proporciona ambientes de arrependimento. Meus amores, senta aqui na minha frente que eu quero ver vocês aqui, por favor. Você está ali na frente da Vivi ali, as duas, por favor. Tem que ordenar mais uns diáconos aí. Vamos lá. Vou repetir isso aqui para você, tá? Vou repetir isso aqui para você. Isso aí, quero olhar vocês. Tá, Vivi? Então vamos lá. Mais uma vez, entende isso aqui em nome de Jesus. Amém? Estão comigo? Amém. Você reconhece que nós somos seres caídos, orgulhosos, arrogantes, que nós somos maus? E na maioria das vezes nós não vemos o nosso pecado porque os nossos olhos não estão na beleza da santidade dele, mas pela sua infinita misericórdia, em seu inefável amor e na sua maravilhosa graça, nos proporciona ambientes de arrependimento. Ei, entenda uma coisa, você não se arrepende por si só, Ele mesmo gera um arrependimento em você, Ele gera um ambiente para, através desse ambiente, Ele depositar em você um profundo arrependimento para você entrar no lugar de confissão. Entenda comigo aqui, ó. Amor divino gera exposição. Exposição gera confissão. E confissão gera arrependimento. Entendeu isso aqui? Amor divino, o amor que Ele tem por nós, vai gerar uma exposição, vai expor quem nós somos. Porque quando você tem a revelação de quem Ele é, quando você abre as Escrituras e começa a ver o quão profundo é o seu amor, o quão grande é a sua bondade, o quão maravilhosa é a sua justiça e quão temível é a sua ira,
você olha para ele e você consegue entrar no lugar de exposição, porque o brilho de quem ele é, a luz de quem ele é, revela quem eu sou. Na revelação de quem eu sou, ele me expõe. Me expondo, eu olho, eu preciso confessar, e a confissão vai gerar o quê? Arrependimento. Então não pense que a exposição que ele faz para nós é para o mal. A exposição que ele faz para nós é a revelação do seu amor, para que nós possamos ter um ambiente guardado por ele, que gere exposição, confissão e profundo arrependimento. Então não pense que o Senhor está sendo ruim quando ele expõe alguma coisa. Não pensa que o Senhor está sendo mal com você quando os seus pecados ou os meus pecados são revelados. Isso é manifestação de amor divino. Ele nos ama tanto, 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 que ele precisa fazer assim. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou agir, vou abrir os olhos do meu filho. Não pense que eu com essas palavras estou dizendo que ele tinha perdido o controle. De maneira nenhuma. Todo o controle está nas suas mãos. Ele mede todo o universo com a palma da sua mão. Tudo está sob o controle do Senhor na sua onipotência. Amém ou não amém? Logo, entre na presença dele, sua exposição será revelada, sua confissão será gerada e seu arrependimento será falado. E arrependimento é transformação de mente. A nossa mente é transformada, não tem como mais voltar atrás. Não tem como. Salmos 51. Salmos 51. Só abre no Salmo 51, espera aí que eu já vou dar o versículo. Olha aqui, querido. Salmo 51, do verso 1 ao verso 19, vai dizer aqui, ó. O texto que eu acabei de te dizer, relata uma história de um profundo arrependimento de um homem muito poderoso para sua época. Um grande guerreiro. Músicas eram cantadas sobre os seus feitos. De quem eu estou falando? Davi, as canções que eram cantadas sobre Davi, se você já leu a Bíblia, você sabe o que eu estou dizendo. Você consegue observar que quando ele mata Golias, as canções que eram cantadas dizem assim, ó, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Então se cantavam canções sobre ele. Pode ser o homem mais poderoso da terra, pode ser o guerreiro mais forte que o planeta já viu, podem ter canções cantadas com seu nome, mas tudo isso é nada diante do Criador dos céus e da terra. Deus não olha esses adjetivos em uma pessoa, mas o coração, e um coração totalmente contrito. Um profundo arrependimento começa com um clamor ao Eterno. Até porque arrependimento significa transformação, é metanoia. E a transformação da nossa mentalidade tem início no reconhecimento de quem Ele é. Verso 1 diz assim, olha aqui: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Olha como é que ele começa. Eu quero te ensinar uma coisa nessa noite. Um profundo arrependimento não começa na confissão do seu pecado. Profundo arrependimento começa no reconhecimento de quem ele é. Porque você só está em profundo arrependimento porque os seus olhos viram o rei. Você foi exposto à confissão gera arrependimento. Está pegando isso aqui, sim ou não? Sim. Então não tem como começar com profundo arrependimento você confessando o pecado. Profundo arrependimento começa aqui, ó. Você concorda comigo que a palavra é nossa regra de fé e prática? Sim ou não? Amém ou não amém? Então você concorda comigo que Salmos é Bíblia? Sim. É a palavra de Deus? Então nós aprendemos com o salmista aqui, ó. Ele começa, se você ler todo o texto, vou te dar assim, ó, uma sugestão. Leia Salmos 51 do 1 ao 19 como um devocional amanhã, talvez. Tá? Junte a sua família e leia, converse sobre esse texto. Ele é lindo porque mostra um cara poderoso, o rei que juntou tudo. Era dividido o reino, ele botou tudo junto. O cara ganhou todas as batalhas possíveis. Mais uma vez, canções eram cantadas sobre ele. O cara mata um gigante. Era um bichão mesmo. Ele era grandão. Só que nada disso é comparado ao Deus Criador dos céus e da terra. Porque ele sempre vai olhar o coração. E ele ama ver um coração totalmente quebrantado. E Davi tinha talento para isso. E nós vemos nesse texto quanto Davi tinha um coração contrito. Porque quando vem o profeta Natan e traz a exposição de quem ele é,
ele logo faz o quê? Ele não confessa o pecado, ele diz o quê? Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque ele sabe quem era o Senhor. Não era sobre o reinado mais, não era sobre Natã, não era sobre se alguém ia se rebelar contra ele ou não, isso não importa mais. O que importa é nosso Criador, tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. É tão lindo, o cara consegue juntar misericórdia e um amor numa mesma frase. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Então, toda vez que você for começar uma confissão de pecado, quando você começar a entrar num lugar de profundo arrependimento, é necessário reconhecer quem Deus é. Porque entenda uma coisa, não adianta você abrir a tua boca e falar os seus pecados, se você não souber para quem você está dizendo. E eu sei para quem eu estou dizendo. Quando você sabe para quem é, você entra num lugar de profundo arrependimento, no reconhecimento da grandeza do nosso Deus. Não podemos iniciar um processo de confissão contando nossos pecados, até porque a nossa súplica precisa ter um alvo, e o nosso alvo é Cristo Jesus. Nesse lugar de profundo clamor por redenção, sempre deve nascer uma canção dos nossos lábios, de um pecador com um coração sincero. Entenda uma coisa, aqui nasce uma canção, porque toda vez que eu entro no lugar de reconhecimento de quem Ele é, vai gerar em mim exposição, o meu coração vai desejar confessar, e através de uma confissão vai acontecer arrependimento, que é uma metanoia na minha vida. Logo a partir desse lugar, vai vir uma canção nos meus lábios. Quando eu digo uma canção, eu estou falando de gratidão. É você olhar, Senhor, as suas infinitas misericórdias me alcançaram mais uma vez. O teu amor é tão imensurável, não tem como eu dimensionar o teu amor por mim. Eu nunca vou conseguir contabilizar todo o preço que foi pago por mim lá naquela cruz. Isso é uma canção de adoração a Ele. Você entende? Sim ou não? Salmos 51, acho que é o verso 10. Esse é o verso 10. Diz assim, olha a canção que nasce no lago. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Eu quero te fazer uma pergunta. Com que verbo ele começou esse versículo? Verbo criar. Logo fala de criação. Então ele pediu para a pessoa certa, o único que pode criar algo em nós. Cria em mim um coração puro. O pecado gerou um coração impuro em mim. Então eu te peço, cria em mim um coração puro. Só um pecador confesso, com os olhos fitos em Cristo, pode iniciar o versículo com um verbo tão poderoso e pontual, que é o verbo criar. E criar é fazer existir, dar origem a partir do nada. O Senhor está criando nova todas as coisas na nossa vida, mas nós precisamos liberar uma nova canção aos nossos lábios. Sabe por que muitas das vezes não estamos tendo a revelação, ou não estamos cantando um novo cântico? É porque não estamos buscando uma nova revelação de quem Ele é, ou na nossa cabeça, tudo que nós sabemos, ou tudo que Ele quis se revelar está aqui. Não, querido, Ele tem muito mais para revelar. Tudo parte da palavra, começa e termina na palavra dele, mas Ele é a própria palavra, e Ele quer revelar para você mais das porções do seu amor, da sua bondade. A revelação da palavra diz que Ele é bom, sim ou não? Que Ele é misericordioso, sim ou não? Que Ele é imutável, sim ou não? Sim. Que Ele é grande, sim ou não? Sim. Que Ele é onisciente, onipotente, onipresente, que Ele é justo. Então, você saber desses atributos não quer dizer que o limite desses atributos está simplesmente nos feitos que Ele tem aqui na palavra, porque Ele está fazendo cada vez nova a bondade dele sendo revelada na tua vida.
Você entende que Ele é bom e Ele vai manifestar a bondade sobre a tua vida todos os dias da sua vida, e de eternidade em eternidade você não terá a revelação completa de toda a bondade, não que Ele tem, mas que Ele é. O que eu vou dizer? Quem sabe eu te dar um gostinho assim para quando eu der umas aulas sobre atributo. Vai que você gosta, né? Vai que você se empolga. Criar é fazer existir. Ele vai criar tudo novo na sua vida. Mas para você criar tudo novo, acompanhe o texto comigo. Como é que começa o versículo? Tem misericórdia de mim. Como é que começa o Salmo 51? Tem misericórdia de mim, ó Deus, pelo teu grande e infinito amor. Então, só vai ter canção nova no meu lábio. Eu só vou conseguir liberar o verbo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, quando eu reconhecer quem Ele é, confessar o meu pecado e em arrependimento dizer: esse coração que eu tenho não vai me levar a lugar nenhum. Eu te peço, Criador dos céus e da terra, cria em mim um novo coração. Você tem feito essa canção todos os dias da sua vida? Você vai cantar uma nova canção quando você tiver uma nova revelação de quem Ele é. Não pense que o nosso Deus é limitado, não coloque Ele dentro da caixinha dos achismos, não coloque, o nosso Deus, Ele age dentro da sua multiforme. Esse é o caminho para o processo da metamorfose, de criatura para filho, como uma lagarta que vira borboleta. Entende? Isso aqui é tão legal, cara, isso é tão legal. Você já teve a situação de ver um casulozinho de uma lagarta? Oh, é um troço tão vulnerável, mas você dá petereca e o troço não desgruda. Você tem quase que puxar, já fez isso? Você vai ali e o troço não sai, cara. Então, é dessa forma que o Senhor quer que nós nos coloquemos, em profunda vulnerabilidade, sabendo que Ele está fazendo um processo de transformação na nossa vida. E Ele não quer que você saia, deixe de ser uma lagarta para se tornar uma borboleta. É muito mais do que isso. Ele quer que você deixe de ser criatura e se torne filho e herdeiro de todas as coisas. É muito mais do que simplesmente se tornar uma borboleta. É se tornar filho do Criador dos céus e da terra. Mas para isso é necessário entrar no casulo da vulnerabilidade, da exposição, estar totalmente exposto a tudo que o Senhor precisa fazer nas nossas vidas. Todas as vezes que eu não fugi daquilo que o Senhor queria fazer em mim, foi a melhor decisão que eu tomei, por mais doloroso que foi o caminho. Não fuja do processo de vulnerabilidade do Senhor, porque você está se sentindo vulnerável, mas você está totalmente guardado embaixo das asas do Onipotente. Entenda isso, se é Ele que está fazendo na sua vida, é Ele que guarda você. Se você não está fazendo por si só, então você não deve nem dormir à noite, porque você que vai ter que ficar vigiando. Quem guarda a sua vida é o Senhor, quem te criou foi o Senhor. Dê a Ele o controle de tudo na sua vida, em nome de Jesus, e libere um novo cântico dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Se Davi estava pedindo um coração puro, é que ele tinha reconhecido, através da revelação de quem Deus é, que o coração dele estava impuro. Esse é o desafio, esse é o casulo da vulnerabilidade. É você, conseguir ver e confessar: eu sou orgulhoso, coloque um coração humilde em mim, a minha cerviz está dura, dobra a minha cerviz, meu coração é mau, coloque um coração bom em mim. Isso não acontece por si só. Eu e você e eu, nunca conseguiremos entrar no lugar de arrependimento pelos nossos próprios olhos, porque quanto mais nós olhamos para nós, mais a gente se acha bom, capaz e autossuficiente para a jornada. E todas as vezes que nós olhamos para Ele,
nós ficamos com os nossos olhos nele, quando nós estamos buscando a revelação de quem ele é, mais nós conseguimos observar que somos ruins, que somos vulneráveis e que não conseguiremos andar um milésimo de passo sem a presença dele. Não me faça subir nesse lugar se a tua presença não for comigo. Eu amo esse texto porque, cara, Moisés tinha 2 milhões de homens, fora crianças e mulheres, com ele, cara. O cara poderia formar qualquer nação, pô. Qualquer nação, pô. Tô tentando imaginar isso aí. Novo Hamburgo tem 250 mil habitantes. O cara tinha 2 milhões de pessoas, com só homens, fora mulheres e crianças. E ele olhou para aquilo tudo. Ele tinha ouro, ele tinha prata, tudo que veio do Egito veio com ele. Ele tinha tudo. Só que ele entendia que sem a presença ele não tinha nada. E por que a gente ainda tenta insistir, achando que com qualquer coisinha que a gente tem, ou qualquer conhecimento que a gente vai adquirir, a gente vai conseguir caminhar sozinho? Sabe por que isso é gerado dentro de nós? Porque os nossos olhos foram desviados de quem ele é. Quanto mais tempo de pastorado eu tenho, mais ruim eu vejo que eu sou e mais incapaz eu me sinto. Eu falei isso com meu pai hoje. Eu falei assim, pai, cada ano que passa de pastorado, eu consigo observar assim, pai, eu sou muito incapaz. Aí, Jonas, eu repito isso há mais de 30 anos. Porque nós precisamos estar com os nossos olhos nele. Ah, pastor, você fala muito sobre isso. Ei, querido, não tire os seus olhos da palavra até que ele revele quem ele é. Ou você nunca leu o texto, buscar-me eis e me achareis, se me buscares do coração? Não, de todo o meu coração, de todo o seu coração. Então, vocês têm buscado ele de todo o seu coração? Você tem buscado ao Senhor de todo o teu coração? A mesma Bíblia diz que o Senhor tem coisas grandes e ocultas que ninguém nunca viu para revelar. A mesma Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Sim ou não? Sim. Você já leu esse texto junto comigo ou não? Então, querido, a revelação de quem Deus é está na profundidade que você quer encontrá-lo. Na mesma intensidade que você o busca, nessa mesma intensidade ele virá. Amém. Em nome de Jesus. Chegará um dia que todas as placas cairão. E a única coisa que ficará é o principal, é a presença. E só vai conseguir resistir a toda a pressão que virá aqueles que têm buscado a presença de todo o coração. Você faz parte de uma igreja, tá? Você faz parte de uma igreja. Nós somos pré-tribulacionistas, tá? Você pode até não concordar, e eu respeito isso, porque isso é secundário. É a brincadeira que quando nós pastores nos reunimos e temos opiniões diferentes, a gente fala, ó, eu sou pré, eu sou pós, beleza, naquele dia a gente vai saber, a gente vai rir um do outro. Ah, eu sabia! Então a gente não tem que levar algumas coisas ao pé da letra, porque são secundárias, são subjetivas. Aqui na igreja, eu ensino, eu falo, porque eu consigo ver mais na palavra, que a igreja vai passar pela tribulação. Ah, pastor, eu acho que a igreja não vai passar pela tribulação. Amém, querido. Eu, como pastor nessa igreja, ensino que vai. Mas eu respeito a sua opinião em achar que não vai. E eu consigo sentar com homens e mulheres que têm uma opinião diferente. Eu não posso ter opinião diferente assim, ó. Se chega uma pessoa e diz para mim assim, como existem igrejas, aí a gente não chama de igreja, a gente chama de seita. Porque quando a gente olha para a palavra e não está em conformidade com a palavra, é seita. Quando diz assim, Jesus não é Deus. Tem seitas que se dizem igrejas, que dizem que Jesus não é Deus, mas sim um grande homem que existiu no planeta. Com essa pessoa eu não sento nem para diálogo. Porque todos os concílios que vieram, todas as confissões, tudo que existe desde o primeiro século até agora, aí alguém tem uma revelação diferente. Todo mundo está errado. Paulo está errado, Pedro está errado, Lutero está errado, está todo mundo errado. Só uma pessoa que disse, não, ele não é Deus, ele é só um grande profeta que teve nesse planeta. Com essa pessoa nem dialogo, porque ela está
Porque isso a gente considera como seita. Aquilo que não é divergência, aquilo que encontra erro na palavra. Igual me mandaram um vídeo aí, a inerrância. Não, a palavra ela erra. Teologia sistemática básica, né? Isso dá uma agonia dentro de mim. Com essa pessoa não há diálogo. Porque quando as pessoas... Sabe o que a gente mais vê na internet? Pessoas tentando reinventar a roda. E eu falo muito isso com o Reinaldo. Falo assim, ô Reinaldo, as pessoas ficam tentando reinventar a roda. É só abrir e ler, não tem mistério. Porque as pessoas têm a necessidade de entregar, abre aspas, uma nova revelação no domingo à noite. A maior revelação e a única que terá se chama Jesus Cristo. Essa é a maior e a única revelação que nós temos. Nós passaremos uma eternidade e não pregaremos tudo sobre a pessoa de Jesus Cristo. Para quem inventa moda? Para quem inventa moda? Se eu estou inventando moda, é porque eu estou dizendo que meu Jesus é limitado. Eu já falei tudo sobre ele. Eu não sirvo a esse mesmo Jesus. Eu sirvo um Jesus que nem infinito é, porque infinito tem começo, mas não tem fim. Eu sirvo um Jesus eterno, que nunca teve um começo e nunca terá um fim. Na mesma coisa que ele nunca nasceu e nunca vai morrer, tudo que ele carrega também nunca teve um começo e nunca terá um fim. Entendeu agora? Deus não criou bondade nele. Ele é a bondade. Se ele é a bondade, nunca teve um começo a bondade. E nunca terá um fim a bondade. Não é possível que o teu coração não queima com isso. Não dá vontade de jogar cadeira. Será que é só meu coração que queima com isso? O salmista declara a todos que o ouviram, no presente de sua época, até os que virão depois de nós, até a volta de Cristo. Olha o que ele diz: ele é o Criador de todas as coisas, onipotente, é o nosso Deus e criou tudo para o louvor da sua glória. Amém ou não amém? Amém. E o coração puro que ele tem criado no peito dos que o clamam é para queimar de amor unicamente a ele, Rei do universo. Amém. Me ajuda, eu estou dando tudo de mim. Alguém foi para, por gentileza. Você não entendeu? Olha só o que a gente está lendo aqui, ó. Querido, bota ali, por favor. Bota ali Salmo 51, verso 10. Deixa eu fazer umas contas aqui. Posso falar besteira, mas eu vou chutar. Que tem mais ou menos uns 3.000 anos, tá? Uns 3.000 anos esse versículo. Eu vou chutar que tem uns 3.000 anos, tá bom? De Isaías até Jesus 700 anos, mais uns 300 para trás. Então eu estou chutando 1.000 baseado no que eu sei da profecia de Isaías, da revelação de quem é Jesus Cristo. Na revelação que Isaías teve de Cristo foi 700 anos antes de Cristo vir à Terra. Então mais uns 300 para trás, eu estou chutando aí 1.000 anos. Então olha só, a declaração que Davi liberou foi para aquela época, foi para aqueles que estavam com ele e para nós que estamos vendo isso em média 3.000 anos depois. Por que isso persiste tanto? Por que persiste? Porque é o que? É um coração contrito na revelação de quem ele é, gerando toda uma exposição. Uma coisa que eu acho lindo nesse texto, em toda a palavra: o Senhor nunca escondeu como é a humanidade das pessoas que ele quis se manifestar ou ele quis usar. Vocês concordam comigo que Davi rachou feio, né? Olhou a mulher dos outros, foi covarde, mandou matar, e botou o cara para morrer. O cara foi tão fiel a Davi que Davi dorme em casa, dorme em casa, dorme em casa. O cara dormiu na porta do palácio, junto com os soldados, para não dormir em casa. Para o quê? Não, se os meus soldados vão para casa, eu também não vou. Assim ó, só um Deus poderoso para tirar todo esse remorso do coração de Davi. Por isso que Davi pede: cria em mim um coração puro, porque senão eu não aguento. Olha a arma que Satanás tinha nas mãos para acusar Davi. E Davi libera o verbo correto: cria em mim. Só o Senhor tem o poder criacional.
É tão lindo ver a continuidade do texto como o reconhecimento de quem Ele é no processo da confissão e santificação, reconhecendo não somente que Ele é Criador, mas também é aquele que nos dá o sopro da vida, o resgatador, que nos liberta das garras da morte para a vida eterna. Salmo 51, verso 11. Uma aulinha básica para vocês, se assim vocês me permitem dizer desse jeito. Por favor, nunca diga Salmos capítulo 51, porque Salmos não tem capítulos, Salmos são Salmos. A única coisa são versículos, tá? Então não existe Salmo capítulo 119, porque Salmos são canções, então não são contados por capítulos, mas por Salmos. Então Salmo é Salmo. Entende? Então, Salmo tal. Aí sim, verso tal. Aula básica de teologia bíblica básica. Posso dizer. Olha o verso 11. No verso 10, vamos começar no verso 10, meu filho. O verso 10 diz assim: libera essa canção. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Ou em outras versões diz um espírito inabalável. Essa versão de inabalável é tão bonita que tipo assim, ó, nada pode abalar. Porque se o Senhor criar esse espírito em mim, se torna inabalável. E no verso 11 ele diz: não me expulse de sua presença, e não retires de mim teu Santo Espírito. Olha a continuação da canção. Ele sabe o poder, ele sabe a responsabilidade, ele sabe a profundidade da presença de Deus. Eu posso ser rei, podem ter canções sendo cantadas com o meu nome, eu posso ter sido o maior guerreiro que Israel já teve, mas porém, entretanto, todavia, contudo, se a tua presença não estiver comigo, de que adianta uma coroa? De que adianta ter um reino mais poderoso na época para a terra? Você entende isso ou não? Eu espero que você entenda. Não adianta apenas pedir, cria em mim, mas também devemos clamar: sopra teu espírito de vida nesta terra seca. Não é simplesmente cria em mim um coração puro, mas eu também preciso o quê? Sopra em mim, não me expulse da tua presença, não retire de mim teu Santo Espírito. Não adianta só falar: Senhor, cria em mim um coração. Não, a continuidade do texto não só cria, mas traz vida a essa nova criação. Traz vida a essa nova criatura. E a nova criação é através de Jesus Cristo. Nós nos tornamos nova criatura em Cristo. E como o texto de Coríntios diz: todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O Deus Criador dos céus e da terra, aquele que João disse: no princípio era o Verbo, e estava com Deus, e o Verbo era Deus. É esse Jesus que tem o poder, na sua onipotência, de criar em nós um novo ser, um novo homem, uma nova mulher. Só Ele tem o poder de colocar as coisas velhas para trás. Só Ele tem o poder de liberar a palavra: ei, faço tudo novo na tua vida. Só Ele tem esse poder. Só através do Espírito Ele libera o Espírito dele, o sopro de vida, através do quê? Do seu sacrifício na cruz das nossas vidas. Para um coração arrependido e contrito, não importa se estamos nos mais belos palácios ou no lugar mais sórdico da terra, se sua presença estiver com nós, nós teremos tudo. Isso, eu errei ali, vou ter que apagar. Nesse lugar de filho e não mais de criatura, temos autoridade para conduzirmos outros que estão como estávamos. E como afirma o autor no versículo 13, olha aqui, ó, eu acho tão lindo isso aqui, olha o verso 13: então ensinarei teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão para ti. Então, olha a construção desse cântico, uma coisa mais linda. Olha esse salmo. Você olha ele dizendo que tem misericórdia de mim, e no decorrer dos versos abaixo do verso 1 de Salmo 51, vai dizer o que? Ele começa a confessar o seu pecado, o seu orgulho, tudo de ruim que ele fez. Logo no verso 10 ele libera: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. E no verso 11 ele está dizendo que
não me expulse da tua presença, não tira o teu espírito de mim. Aí a partir de um lugar, de um coração, a partir de um lugar de reconhecer quem Ele é, Ele me expõe, eu confesso, me arrependo, libero uma nova canção, digo, não consigo ir em frente sem a tua presença. Olha o processo, olha quanta coisa precisa acontecer. Aí Ele pode dizer o quê? Ei, a partir desse lugar que o Senhor me colocou, onde o Senhor criou um novo coração, não me expulsou da tua presença e colocou o teu sopro de um novo homem, de uma nova mulher, me tirou de um lugar de criatura e me colocou no lugar de filho. Agora sim, eu ensinarei os teus caminhos para os rebeldes. E Ele afirma, eles voltarão. Por que Ele afirma? Porque Ele também voltou. Só pode ter a afirmação de que alguém vai voltar, alguém que também já voltou. Tem muita gente querendo falar de Jesus para as pessoas sem ter voltado antes para Jesus. Tem muita gente querendo fazer esse caminho, falar para as pessoas fazerem esse caminho sem ter feito esse caminho. Como você pode falar para as pessoas se arrependam dos seus pecados se nem você consegue reconhecer os seus pecados e confessar? E o reconhecimento do pecado está a partir do quê? Da confissão, e a confissão a partir da exposição. E só quem pode nos expor? Jesus! Estão entendendo o raciocínio da minha mensagem do meu sermão de hoje? Amém. Então, por favor, aqui só pode ensinar quem tem autoridade, conhecimento de causa. Só pode ensinar quem já teve experiência, quem também já foi ensinado. Só tem a capacidade de ensinar aquele que também já passou no banquinho e aprendeu. Ouviu sim ou não? É assim, querido. Só pode alguém falar se um dia estava sentado para aprender. E o próprio rei disse, eu ensinarei. O que o rei está dizendo? Eu estava um dia no lugar, aprendendo. Eu aprendi com os meus erros. E eu tenho certeza, eles voltarão para ti. Essa convicção é gerada a partir de quê? Da revelação de quem Deus é na nossa vida. A prova dos 9, para quem entrou em profundo arrependimento e tem permitido o desenvolvimento dos frutos dentro do seu ser, é de que lado estamos perante o versículo 1 do Salmo 1. Então vamos lá no Salmo 1, de que lado você está? No verso 1 do Salmo 1, que diz assim: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. E eu parei para olhar e analisar esse versículo. Eu quero te dizer aqui, feliz ou bem-aventurado em algumas versões, está dizendo assim, ser guiado. Feliz é aquele, ou bem-aventurado é aquele, está falando de guiado, tá? Quando fala de segue, está falando de caminho. Quando fala de conselho, está falando de propósito. Quando fala de perverso, está falando de alguém culpado de crime. Quando fala se detém, está permanece ou permanecer. Caminho ali fala de jornada de vida. Pecadores fala de expostos à condenação. Junta ou junto ali diz sobre habita ou habitação. Roda está falando de acomodação. E zombadores está falando de arrogantes. Por que eu quero trazer um esclarecimento para você desse texto? Porque se eu juntar o significado das palavras, o verso diria assim, guiado é aquele que não caminha no propósito de alguém culpado de crimes, que não permanece na jornada de vida dos expostos à condenação, nem habita e se acomoda com os arrogantes. E você pensa que sentar na roda dos esclarecedores é ficar numa mesa de bar. E você pensa que ficar na roda dos zombadores, tá, é a rodinha do trabalho. A gente assimila isso a essas situações. Não. Guiado é aquele que não caminha no propósito de alguém culpado de crimes.
Nós um dia fomos culpados de crime, mas por intermédio do sangue de Cristo, por intermédio da nossa justificação pela fé em Cristo, nós fomos absolvidos. Você não fica feliz com isso, não? Então fala amém, por favor. Que não permanece na jornada de vida dos expostos à condenação, nem habita e se acomoda com os arrogantes. Você pensando que esse texto é só para lá fora? Se existe lá fora ou aqui dentro, né? Só para você entender. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Eclesiastes, estou encaminhando para o final agora. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e verso 14, abre aí por favor. Eclesiastes 12, verso 13 e 14. Eclesiastes 12, 13 e 14 diz assim: aqui termina meu relato, esta é a minha conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. 14. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. O livro de Eclesiastes não pode ser corretamente interpretado sem a leitura desses versículos finais. Não importa quais sejam os mistérios e as aparentes contradições na vida, devemos trabalhar com o único propósito de conhecer a Deus. Em Eclesiastes, Salomão nos mostrou que devemos desfrutar a vida, mas isso não nos isenta de obedecer aos mandamentos de Deus. Devemos buscar o propósito e o significado da vida, mas esses não poderão ser encontrados apenas por meio dos esforços humanos. Devemos reconhecer o mal, as tolices e as injustiças que existem nesse mundo, mantendo a atitude positiva e uma fé forte em Deus. Todas as pessoas comparecerão diante do Senhor e serão julgadas pelo que fizeram. Não serão capazes de usar as contradições da vida como desculpas por terem fracassado em agir corretamente. Que leitura de Eclesiastes pode nos ajudar? Reconhecer que o esforço humano sem a presença de Deus é inútil. 2. Colocar Deus em primeiro lugar a partir de agora. 3. Receber todas as coisas boas como dádivas de Deus. 4. Compreender que Deus julgará a todos, quer tenham vivido de modo bom ou mal. É surpreendente pensar que as pessoas passam a vida esforçando-se para alcançar a alegria que Deus dá gratuitamente como presente. A alegria que Ele quer nos dar é gratuita, já foi liberada desde o momento que você entregou sua vida para Cristo, reconhecendo como seu Senhor. Há uma porção da alegria de quem Deus foi liberado para nós, e nós precisamos acessar esses lugares de alegria. Você já viu, todos os dias nós temos um novo cântico em nossos lábios, só que não estamos cantando. Diga comigo: ser humano, ser um humano é ser espiritual. Então seja humano de forma espiritual. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Faz isso daí, eu quase não peço isso. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: seja humano de forma espiritual. Desfrute de uma humanidade no modelo da espiritualidade de Cristo. Pegou isso aqui? Desfrute de uma humanidade no modelo da espiritualidade de Cristo. E eu encerro dizendo: se eu posso numerar para você 3 pilares para uma vida de um homem espiritual, eu diria Provérbios 24, capítulo 24, verso 3 e verso 4. Eu amo esse texto. Provérbios capítulo 24, verso 3 e 4, que diz assim: 24, 3 e 4. Provérbios 24, 3 diz assim: olha que texto lindo. Com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento se fortalece. Verso 4. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis.
Mais uma vez, verso 3. Com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos desejáveis. Então esse texto fala de sabedoria, entendimento e conhecimento. Sabedoria trata de habilidade, entendimento de discernimento e percepção. E conhecimento trata de reconhecer, admitir, confessar. Então você olha para esse texto com uma visão diferente agora. Para eu construir uma casa, eu preciso de habilidade, sabedoria. E habilidade e sabedoria se constrói como? Sabedoria é pôr em prática aquilo que você sabe de forma teórica. Então não adianta você não construir a sua casa, você lê a palavra, mas você tem medo de colocar em prática, ou você lê a palavra só por desencargo de consciência ou de forma religiosa. Você não entende que essa palavra vai transformar a sua vida, e quando ela transforma a sua vida, ela tem as ferramentas certas, ela te dá uma habilidade para você construir uma casa. Aí a partir dessa construção, você tem o quê? Um entendimento. Volta no verso 3. Com sabedoria se constrói a casa, mas com entendimento ela se fortalece. Para esses dias, um dom que nós temos mais que buscar é o dom de discernimento. Porque a casa vai construir, a sabedoria vai construir essa casa, mas só o entendimento, o discernimento vai fortalecer. Sabe o que eu tento fazer há 4 anos dentro de você, no seu coração, através da palavra? Porque quem convence é o Espírito, mas eu tenho uma missão de trazer a verdade e você não ser enganado por qualquer vento de doutrina ou qualquer palavra que é dita. É isso que eu estou tentando, esse é o meu esforço. Esse é o meu esforço. Meu esforço, toda vez que eu subo desse púlpito, eu estava fazendo a barba e estava me dando nervoso, porque eu estava lembrando que eu ia pregar hoje de noite. Se você que prega, você sobe aqui, você não sente nervoso, cara, tem alguma coisa errada contigo, não está certo. Me dá um nervoso. Meu Deus, independente de ser 3 pessoas, isso vai ter 3.000 pessoas. É sobre uma pessoa que eu estou pregando. Então eu levo muito a sério o que o Senhor me vocacionou a fazer. Muito a sério. Então, o que eu mais peço é que vocês busquem o dom de discernimento, é entendimento. Porque a sabedoria pode até construir, mas o que vai deixar a tua casa forte, o que vai deixar a sua jornada de fé forte, vai ser o quê? Discernimento. Discernimento nada mais é do que você assim, ó, você pode até ouvir uma coisa, mas você, através de um relacionamento com o Espírito, ele gera discernimento em você para saber dizer isso é de Deus, isso não é de Deus, isso é bom, isso é ruim. Só a palavra te dá um senso crítico espiritual. E você não engole qualquer coisa que te fala. Então, sabedoria vai trazer habilidade. Entendimento é discernimento, percepção. Um exemplo que eu posso te dar é astuto como a serpente e prudente como uma pomba. Você já viu a astúcia da serpente? Mas tu já viu uma pomba, como é que ela é? Prudente? Meu irmão, se você começar a se aproximar, ela não espera você chegar perto, ela já começa a andar para longe. Se você levantar a mão, ela já faz assim com a asinha, assim. Olha, mãe, quando você está no centro de distância, as pombinhas dão na volta. Você só quer jogar um pãozinho de biscoito para ela, já levanta até. Prudência. Opa! Discernimento é isso. Astuto como uma serpente. Eu não estou inventando, tá? A Bíblia que diz isso, irmão. Amém ou amém? Astuto como uma serpente, mas prudente como uma pomba. Então, é nesse lugar de astúcia no momento certo e de prudência no outro, é que você fortalece a sua casa. Verso 4 diz o quê? Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. A sabedoria constrói, o discernimento fortalece, mas essa casa não pode estar vazia. O que vai encher essa casa não só de coisas, mas de bens preciosos, conhecimento. E conhecimento é reconhecer, admitir e confessar. Dei meu máximo aqui. Se você não entendeu, só ouvindo de novo. Sério, só ouvindo de novo. Só ouvindo de novo. Entreguei tudo, cara. Só ouvindo de novo. Por favor, olha aqui, ó. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabedoria constrói. Discernimento fortalece. Só o conhecimento, que é o que? Reconhecer, admitir
e confessar, que vai encher a sua casa de coisas preciosas, tão preciosas que os outros vão desejar aquilo, e você não vai simplesmente entregar o que você tem, você fala assim: não, eu vou te mostrar o caminho das pedras. Estragou o sermão. Amém ou não amém?